O texto a ser explorado, em maior ênfase, será a partir do versículo 12, que diz assim: E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Pai, obrigado por esta palavra. Torna os nossos corações para Ti. Nós declaramos de que nós somos tocáveis por essa palavra. Espírito Santo, se Tu não mexer em nós, se Tu não nos convencer dela, será apenas informação. Tem misericórdia de nós e torna-nos melhores para a vida a partir dessa palavra. A igreja concorda, diga amém. Esse é um episódio muito emblemático do ministério de Jesus, porque pela primeira vez, Jesus está dando aos seus discípulos a oportunidade de operarem na sua ausência. Todo líder, todo bom líder, não é aquele que as coisas funcionam unicamente quando ele está presente. O excelente líder é aquele ao qual, na sua ausência, as coisas fluem, as coisas acontecem. E o bom liderado não é apenas aqueles que só trabalham quando o patrão está olhando. Você conhece alguém assim ou não? Se o patrão dá uma volta fora da empresa, as coisas começam a se desorganizar. O excelente liderado é aquele que opera, que trabalha, que frutifica, que cumpre o seu papel, apesar da ausência física do seu líder. É por isso que cristão que não vem ao templo quando sabe que o pastor não está, alguma coisa está fora de ordem. Ou é o pastor que não tem inculcado isso na vida dos seus membros, ou é esses membros, ou este membro que não entendeu que na ausência do pastor, ele não pode deixar de congregar, ele não pode deixar de buscar ao Senhor, ele não pode deixar de operar no reino de Deus. Jesus está pela primeira vez dando a oportunidade aos seus discípulos de serem, de fazerem na sua ausência física. E foi uma experiência fabulosa para os discípulos, marcante, inesquecível. É verdade que quando eles voltam, Jesus vai fazer alguns ajustes, vai fazer aí algumas correções, mas o fato é que foi uma experiência de grande sucesso na vida dos seus discípulos. Eu quero abordar rapidamente alguns detalhes pedagógicos ao longo dessa leitura para que nós possamos chegar aonde que nós desejamos, como a ênfase maior da nossa reflexão. Se você está com a sua Bíblia aberta, você perceberá que Jesus em nenhum momento ele esconde o seu desejo, que os seus discípulos o imitem, que os seus discípulos o copiem. Você conhece alguém que ele fica totalmente angustiado, ele fica totalmente irritado quando ele sabe que alguém está imitando ele, que alguém está copiando ele? Talvez se ele é pregador, ele fica totalmente irritado que alguém prega a sua mensagem. Se ele é cantor, ele fica irritado que alguém canta o hino preferido dele ou que canta do perfil dele. Existem pessoas que têm dificuldade que alguém o copie, que alguém o imite, seja lá na
empresa, às vezes a ideia foi dele e de repente alguém pegou essa ideia, está reproduzindo em algum outro departamento, ele vai dizer, não, essa ideia é minha. Existem pessoas que elas não lidam com essa realidade de serem imitadas. Isso é uma honra. Alguém que olha para a sua ideia, alguém que olha para o seu perfil, alguém que olha para o seu modo de viver, e essa pessoa de repente começa a reproduzir alguns trejeitos, isso é uma honra. Isso significa que existe uma influência positiva, acredito eu, sobre a vida de alguém. Jesus não esconde isso. Jesus, ele de maneira muito direta, objetiva, ele dirá aos seus discípulos, eu quero que vocês façam exatamente o que eu faço. E o texto começa dizendo que Jesus vai chamar os seus discípulos. É interessante que se você aprofundar um pouco mais no vocábulo aqui, chamar, você vai perceber que a ideia é que Jesus estava numa geografia e de repente ele chama os seus discípulos. E os seus discípulos então saem dos lugares em que eles estão e se aproximam geograficamente de Jesus. Imagina vocês sendo a multidão e de repente eu começo a chamar o seu nome. Eu chamo o André. O André se levanta e vem até aqui à frente. Eu chamo Luiz Gregório, e ele sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Eu digo Márcio, e ele sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu chamo Jefferson, e ele sai do seu lugar e vem aqui à frente. Jesus, ele começa chamando os seus discípulos, e isso, existe uma lição muito pedagógica para nós, porque o que Jesus tem para entregar aos seus discípulos depende de eles estarem perto dele. Muitas pessoas querem receber muitas bênçãos, querem receber muitos favores de Deus, mas eles não querem atender o chamado de se aproximar de Deus, de encurtar a distância da sua intimidade com o Senhor, de encurtar a sua distância com o Espírito Santo, com as Escrituras, com a sua vida de intimidade com Deus. Jesus vai chamar os seus discípulos, porque os seus discípulos só podem receber se eles estivessem perto dele. Existem coisas que você só vai conseguir receber e fazer se você estiver perto do coração de Jesus. Só se você estiver perto do seu relacionamento com Deus. Jesus chama os seus discípulos, e quando ele chama, eles se apresentam, e quando eles se apresentam, então Jesus vai liberar sobre eles uma unção, ele vai liberar sobre ele uma autoridade. À medida em que você apresenta-se diante de Deus, à medida em que você dá passos largos na sua intimidade com o Senhor, mais será a intensidade da autoridade que repousará sobre a sua vida. Quanto mais você se aproxima do coração de Deus para conhecer a sua vontade, mais unção e graça repousará sobre ti em manifestação. Os discípulos chegam e Jesus diz: eu vos dou autoridade, eu vos dou poder para expulsar demônios, para curar enfermos, purificar leprosos e ressuscitar mortos. Você crê que essa unção ainda está disponível para nós? Você crê que a nossa geração verá Deus ressuscitar mortos? Você crê nisso? Você deseja ver isso? Eu creio nisso. Jesus chama os seus discípulos. O segundo ponto preliminar da reflexão, Jesus vai dar nomes aos seus discípulos. Ele vai citar nome por nome. E quando eu olho essa lista, eu vejo rapidamente Deus ensinar o meu coração de que Jesus está a nos educar, que Ele está chamando homens imperfeitos. Jesus não está chamando
os melhores, os homens prontos. Jesus não está chamando os homens doutores, doutores no sentido do conhecimento. Jesus não está chamando homens totalmente redondinho. Não, não, não. Você conhece a biografia de todos eles. De todos eles. Então, eu vou te falar uma verdade ao seu coração. Nós não podemos justificar a nossa inércia no reino de Deus, ao nós dizermos, não, eu não estou pronto, não, eu preciso melhorar muito, não, olha os meus defeitos. Não, 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 isso não é desculpa para justificar a minha paralisia no reino de Deus. Porque qual desses homens estavam prontos? Qual desses discípulos estavam maduros? Qual deles estava com uma vida irrepreensível? Nós precisamos entender que a graça de Deus só faz sentido quando as nossas imperfeições se destacam. Isso significa dizer que para mim e para você não tem justificativas em cruzar os nossos braços no reino de Deus, dizendo, eu ainda não vou, porque eu ainda não estou pronto, eu ainda não vou, porque eu não consigo fazer. Olhe para mim, sempre há espaço para você frutificar no reino de Deus, apesar das suas imperfeições. O Agostinho de Hipona, ele vai dizer, é melhor andar mancando no caminho do que correr fora dele. No caminho, não importa se você está mancando, não importa se você está cambaleando, mas se você está no caminho, esteja em movimento para frente. Esteja disponível para Deus fazer, porque é ao longo do caminho que você vai sendo aperfeiçoado. É verdade que no reino de Deus existem muitas posições, isso é verdade. É verdade que muitas posições no reino de Deus, Deus só vai me colocar quando eu for exercer maior maturidade, também é verdade, mas a minha imperfeição jamais pode ser um argumento para a minha comodidade, a minha zona de conforto, dizendo eu não vou, porque olha quem eu sou. Olha quem eu sou. Eu vou te falar uma coisa, todos nós aqui estamos ao redor da mesa da graça. Às vezes, eu não sei se eu já contei isso aqui, uma vez eu fui ministrar no interior do Mato Grosso do Sul, muito tempo atrás. E antigamente eu pregava muito mais acelerado. Eu gritava do começo ao fim. E eu transpirava demais. Ainda hoje eu transpiro, mas em vez em quando a gente tenta assim controlar, vamos falar um pouco mais devagar, e quando a gente pensa já está acelerado. E aquele dia assim, não tinha ar-condicionado na igreja, eu sei que pensa um banho de transpiração que eu tomei aquela noite. Acabou o congresso, foi uma noite muito especial mesmo, e eu fui, na época eu tinha um material de DVD, e eu estava ali vendendo os meus materiais, e de repente eu vi um homem passando a mão na minha testa pequena assim, e fazendo bem assim. Ele passava, pegava o meu suor e fazia bem assim, e eu assustei. Falei, mas se fosse a minha esposa, louvado seja Deus, mas um macho, como assim? Oxe! Aí ele falou assim, eu falei, tá, o que está acontecendo? Ele falou assim, não, porque você tem muita unção, eu senti muito Deus essa noite, e eu estou com câncer, e eu creio que com o seu suor, Deus pode me curar. Você acredita que eu gostei daquilo? Nos primeiros, eu falei, cara, até o meu suor assim, está curando, louvado seja Deus. Mas quando eu estava assim, querendo gostar daquele negócio, Deus, Ele disse bem assim no meu coração, não esqueça que você é um Mefibosete. O Mefibosete era alguém
que estava na mesa do rei, na mesa do rei, na mesa do rei. Se alguém chegasse de fora, presbítero Will, sem conhecer ninguém ali, sem conhecer ninguém. Se alguém chegasse ali, presbítero Marcelo, sem conhecer o histórico de Mefibosete, eles iriam imaginar que todos ali eram perfeitos, inclusive Mefibosete. Jamais alguém iria deduzir de que Mefibosete era deficiente de ambos os pés, era paralítico, era coxo, jamais, jamais, porque a mesa tampava o alijume de Mefibosete. A mesa igualava Mefibosete com o rei. Era como se ele fosse o súdito, todos perfeitos, todos com honrarias. Mas não se esqueça, Mefibosete está honrado, Mefibosete está na mesa do rei, ele é um súdito, ele está comendo do bom e do melhor, o banquete palaciano. Mas não esqueça que o seu alijume está escondido pela mesa da graça. Então todos nós, você pode ver o homem de Deus, a mulher de Deus, o pastor assim, que você olha e você pensa que ele é um anjo de asas assim, você fala, não, esse homem aqui não peca, não, essa mulher aqui, ela não peca, pode ser qualquer homem. Todos nós temos uma deficiência que precisamos da mesa da graça para nos cobrir. Então não justifica eu dizer que eu não vou estar disponível no reino por causa das minhas imperfeições, porque todos nós temos. Fica um mês com a pessoa que você mais admira dos seus livros, das suas redes sociais, você fala, este é um homem exemplar, este é um pai exemplar, isso aqui é uma cantora exemplar, isso aqui é o homem mais santo que eu conheço. Coloca todos eles e fica um mês na casa dele, para você não ver as imperfeições, os alijumes que vão aparecendo. É só sair da mesa que tudo vem à mostra, tudo fica exposto. Todos nós temos os nossos defeitos. Ai de mim! É por isso que quando eu estou no reino, eu oro e falo, Deus, eu preciso da tua unção, porque sem a tua unção só me resta os meus defeitos. É por isso que a sarça ardente, Moisés só se aproxima porque tinha fogo. Se você tira o fogo da sarça, a sarça era uma vegetação que ninguém apreciava, tinha repulsa. Assim somos nós, não se justifica. Você não está disponível para Deus usar pelos supostos defeitos que você tem. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você pode dizer amém por isso? Jesus vai continuar dizendo, não saudeis ninguém pelo caminho. Primeira coisa que nós aprendemos aqui rapidamente é que Jesus está dando foco e não distração. O cumprimento naquele tempo era muito longo, era muito formal. Jesus não queria que os seus discípulos ficassem distraídos à sua missão. Você não pode se distrair com nada em relação à sua missão. Todos nós estamos debaixo de uma missão. Você não pode deixar que o seu filho distraia a sua missão. Você não pode deixar que o seu casamento distraia a sua missão. Você não pode deixar que o seu trabalho distraia a sua missão. Você não pode deixar que o sofrimento distraia a sua missão. Nós estamos em missão. Não cumprimente todo mundo e não cumprimentei ninguém pelo caminho. Vai só os filhos de Israel. Vai chegar a hora dos gentios. Lá no Pentecoste, Jesus disse, sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas neste momento eu quero foco e não distração. E eles obedecem. Mas Jesus também vai dizer, não leve ouro, não leve prata, nem cobre em vossos cintos. Jesus está dizendo para eles que eles não deveriam se preocupar com a provisão, porque Deus iria cuidar de todas as coisas. Por que nós somos muitas vezes
abocanhados pela ansiedade? É porque nos falta fé e confiança de que Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de nós. Não leve dinheiro, não leve prata, porque eu vou cuidar de vocês nessa missão. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, diz o salmista. Não vos preocupe, porque eu vou cuidar de vocês, eu serei a vossa provisão. Jesus vai dizer: não compre 2 túnicas, nem sandálias ou nem bordão. O que Jesus estava a dizer? Eu gosto da ideia do autor, teólogo alemão Fritz Hickner, que ele vai dizer que a ideia do texto era Jesus dizer o seguinte: vão como vocês estão. A missão é hoje, a missão é agora. Vão. Ah, missão, calma aí, deixa eu ir na loja, porque olha, não, com essa roupa eu não posso ir mais de jeito nenhum. Você já viu aquela, antigamente era muito isso, hoje eu não sei se tem, né? Mas às vezes quando alguém ia nos convidar para um aniversário, um casamento, a mulher já gritava: eu preciso comprar uma roupa. Já quando vem um evento especial, já pensa em um traje específico. Aí quando chega lá, o marido pensa que é só um vestido, mas ela não tem só, precisa de uma sandália também, de um tamanco também, mas também não é só de um tamanco, também é de uma bolsa, mas também não é só uma bolsa, também é uma máscara. Sempre há uma ocupação, não vai do jeito que vocês estão. Não precisa fazer uma preparação de novas roupas, vão com a roupa do corpo. A urgência. Porque nós sempre somos ligeiros a nos distrair. E então Jesus disse: eu quero que vocês vão, não precisam comprar mais nada, vão do jeito que vocês estão. E então nós chegamos no texto do versículo 12. Quando Jesus vai preparar os discípulos para as decepções do caminho. E aqui eu lembro das palavras do Bonhoeffer, no seu livro Vida e Comunhão, no primeiro capítulo, quando ele diz que Deus odeia fantasia. E o que Bonhoeffer quer dizer é que Deus jamais vai mascarar. Deus jamais vai mascarar a vida. Deus jamais vai fantasiar, vai jogar maquiagem, dizendo: não é assim tão difícil, não é tão assim sacrificante. Jesus nunca vai passar, como diziam os antigos, mel em nossa boca. Deus é um Deus de realidade. Deus é um Deus de realidade. Ele não é um Deus de fantasia. Ele não é um Deus de fantasia. Muitas vezes nós somos frustrados por causa das nossas fantasias. Nós vamos construindo uma história de vida, achando que a vida será essa fantasia, sem resistências, que a vida cristã será esse ambiente sem resistência, sem percalços. Eu lembro que Naamã, ele quase perde o seu milagre, porque ele antecipou com um pensamento. Quando o profeta diz: vai mergulhar, ele diz assim: quando eu vinha para cá, eu vim pensando comigo. Olha, ele pensou com ele, não foi Deus que disse, não foi a menina que tinha falado para ele. Ele pensou consigo: eu pensava comigo que ele vai me mandar, que ele vai passar a mão sobre mim, vai colocar a mão sobre mim, e ele vai orar, e a minha lepra vai desaparecer instantaneamente. Fantasia. Fantasia. Muitas vezes nós fantasiamos o cumprimento de promessas. Deus havia prometido a Simeão que ele iria ver o Messias antes de morrer.
Todo judeu tinha um desejo, tinha um anseio de ver o Messias, mas eles esperavam o Messias triunfante, vitorioso, talvez um que desceria do céu aos olhos de todos, alguém já totalmente potentoso, poderoso, majestoso. Mas de repente, essa promessa que Deus havia feito a Simeão se cumpriu em um dia que um casal de plebeu entrou no templo com um bebê nas suas mãos, e quando ele pega aquele bebê, o Espírito no coração dele. Estou cumprindo a promessa de você ver o Messias ainda em vida. Cumpriu uma grande promessa, sem alardes, sem fantasias. Às vezes nós estamos esperando o chamado de Deus na nossa vida com fantasias. Vai vir um dedo, vai escrever na parede, vai ter um raio, vai cair na minha frente, vai aparecer uma frase no céu. Deus não é um Deus de fantasia. Jesus vai preparar o coração dos discípulos para as decepções do caminho. E Deus ministrou essa palavra no meu coração, porque nós estamos na última terça-feira do mês. Última terça-feira do mês, o primeiro mês de 2021. E como é importante e determinante que você saiba viver este ano. Como é importante e sábio você aprender princípios. Como é importante você discernir com prudência o que Deus está querendo te conduzir em casa e família, na sua pessoalidade, na sua profissão, para que você não venha repetir mais um ano em fracassos, em patinações, em atrofiamentos. Como é importante. E esse texto Deus gritou no meu coração nessa semana, quando Jesus olha para os seus discípulos e disse: olha, quando vocês entrarem numa casa, vocês gritam: paz seja convosco. Paz seja nesta casa. Seja um emissário da paz. Chega representando a paz. Chega dizendo paz. Eu coloquei no meu coração esse ano. Falo: Deus, eu resisto esse ano, eu pecar com murmuração. Eu rejeito isso, eu não quero. Eu não quero pecar reclamando com a vida. Gente, como é fácil a gente murmurar. Murmura porque o trânsito está congestionado. A gente murmura porque o almoço atrasou. A gente murmura porque tudo a gente encontra uma razão para murmurar. E quando você menos percebe, está escorrendo o veneno aqui. Eu disse: Deus, eu não fui chamado para murmurar. Eu não fui chamado para reclamar. A coisa pode estar quebrando, o mundo pode estar caindo. Eu preciso enfrentar a vida com ações de graças. Eu preciso ser um emissário da paz. Se depender dos meus lábios, você vai ouvir paz. Não haverá conflito, não haverá fofoca, haverá paz. Paz nesta casa, paz nesta empresa, paz nessa fábrica, paz nesta cidade, paz nesse país. Se depender dos meus lábios, só vai sair palavra de paz. Você pode dizer amém por isso? Mas se alguém nesta casa não receber a sua paz, sacode o pó dos vossos pés e segue adiante. A última terça-feira de janeiro, Deus vem dizer a mim e a você: sacode a poeira. Sacode a poeira. Primeira coisa, sacudir a poeira é Jesus dizer para nós: suas boas intenções e atos de bondade não evitarão que alguns te desvalorize. Percebe que os discípulos estavam com boas intenções. Eles estavam ali para curar os enfermos. Eles estavam ali para expulsar os demônios. Eles não estavam ali para dar confusão. Eles não estavam ali para matar ninguém. Eles não estavam ali para julgar ninguém. Eles foram ali para abençoar.
Eles foram ali para ser uma bênção para aquela casa. Mas mesmo que você esteja carregado de boas intenções, mas que você esteja carregado de atos de bondade, sempre vai haver alguém que não vai te valorizar. Sempre haverá alguém que não vai te honrar. Sempre haverá alguém que vai rejeitar você, apesar das suas boas intenções, apesar dos seus atos de bondade. E o que fazer? Não se prenda a isso. Sacode a poeira. Jesus estava dizendo: segue em frente. Segue em frente. Segue em frente, sacode o pó da rejeição daquelas pessoas que cruzaram o seu caminho. Pode ser um marido, pode ser uma esposa que não te valoriza, apesar de você ter cumprido o seu papel. Talvez pode ser um parente, pode ser um patrão, pode ser um funcionário que você fez tudo que você deveria fazer como um patrão, segundo os princípios bíblicos, mas mesmo assim, essa pessoa te desonrou, essa pessoa te desvalorizou, essa pessoa tentou te levar na justiça, essa pessoa falou aquilo que não devia, você desempenhou um trabalho por excelência, mas essa pessoa disse que você foi mal, que você não teve competência, que você não foi excelente. Pode ser que você deu o seu melhor, e mesmo assim, alguém vai te desvalorizar, vai rejeitar você. Jesus está dizendo para você: quando isso acontecer, não se prende a isso, não fica sendo escravizado por essa dor, não fica sendo escravizado por essa decepção, não fica sendo escravizado por essa frustração. Sacode a poeira, segue em frente, porque a vida continua, a missão continua, o propósito continua, e Deus quer que você continue adiante. Glória, glória. Não acumule em suas sandálias aquilo que não te valorizou, aquilo que não te honrou. Não acumule nos seus pés aquelas palavras que te feriram. Não acumule nos seus pés aquelas palavras que te colocou lá embaixo, aquelas palavras que te feriram, aquelas palavras que te deixou angustiado. Não permita que essa poeira permanece nos seus pés ao longo do seu caminho. Deus veio gritar no meu coração esta noite dizendo que existem pessoas aqui esta noite que precisa sacudir muitos pós de 2020. Sacode esta poeira ainda hoje, porque Deus quer que você segue em frente, em sua missão, em seu propósito. Louvado seja Deus. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Faça isso. Tem gente carregando o pó da infância. Tem gente carregando o pó há muitos anos. Eu não sei se você já teve essa experiência de você andar chinelo na lama. Quando você anda um determinado percurso, parece que você está de salto alto. Ou não? Olha o acúmulo de lama. Olha o acúmulo de barro. Existem pessoas que ela não consegue romper. Porque ela quer, não é por falta de vontade, ela quer. Ela quer viver um novo tempo na vida. Ela quer ver um novo tempo na sua pessoalidade, nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua espiritualidade, na sua profissão, ela quer. Mas é pesado demais, é um sacrifício para dar um passo e vamos outro passo. Não é porque o caminho é ruim, é porque tem muita poeira enlamecida nessa sandália de muito tempo,
está poeira. Os seus atos de bondades não podem ser paralisados, porque alguém não te valorizou. Segue em frente, deixa para trás todo requício de rejeição, de desvalorização e de derrota. Então preste atenção. Sacudir a poeira pode significar para você nunca mais tocar em um assunto. Sacudir a poeira pode significar nunca mais você voltar a tocar com essas palavras. Não dê continuidade a memórias da sua rejeição, memórias vivas. Eu não estou dizendo que você pode contar um caso numa situação para edificar alguém. Pode. Existem algumas coisas que eu experimentei no meu ministério que sangrou na hora. Choramos demais. Mas hoje eu conto como experiência, conto dando risada. Tem uma história que eu amo, e eu gosto de contar mais quando ele não está perto. Eu fui pregar numa cidade, e eu levei a minha família, e foi uma bênção, um congresso muito abençoado por Deus. Era um congresso de jovens. Passou-se uns 20 dias, talvez, alguém me liga. Alguém me liga, falou assim: o pastor Aguiar? Sim, é o pastor Aguiar. Só eu queria convidá-lo para vir ministrar num congresso de senhoras. Queria saber se você tem disponibilidade. Enquanto eu estava procurando a minha agenda, essa pessoa disse assim, era a esposa de um pastor. Ela disse assim: olha, mas eu quero uma observação. Eu não queria que você trouxesse a sua esposa e nem os seus filhos. Aí eu recebi um choque assim. Aí eu disse: quem está falando? Aí ela falou o nome. Louvado seja Deus, eu sou homem da paz, não vou falar o nome dela aqui. Dá vontade de falar, mas não falo não. Falei assim: mas por quê? Era a cidade que eu tinha pregado 20 dias atrás. Ela disse: não, é porque ela come muito. Eles comem muito, vai dar muita despesa. Naquele momento eu fechei a agenda, fechei a agenda e, claro, não atendi aquela agenda. Eu disse: bom, se a minha família não encaixa, não cabe aqui, também não me cabe, enfim, não fui naquela agenda. E eu conto isso, assim, na hora minha esposa chorou demais, falei: também, meu irmão, você comendo demais, estragando meu ministério, tá vendo aí? Né? E a gente dá risada, a gente contando sobre isso. Feriu no dia, chorou, achou ruim, foi, mas a gente conta para dizer o quanto que existe coisa que acontece no caminho. Mas existem pessoas que elas vão perpetuando as poeiras. Elas não sacudiram as rejeições. Não sacudiram aquilo que as pessoas fizeram com ela. E todas as vezes em que elas lembram com amargura, com ressentimento. É como se a ferida fosse remexida. Deus está dizendo: olha, sacode essa poeira, segue em frente. Não deixa de ser virtuoso, não deixa de ser virtuosa. Não pare com seus atos de bondade só porque alguém não aceitou a sua paz, porque alguém não te aceitou. Só sacode a poeira e segue em frente. Você entende essa palavra? Estende as suas mãos, vamos orar agora. Vamos orar nesse ponto. Muitas vezes, eu já parei de fazer muitas coisas boas em relação a pessoas. Porque de repente você é golpeado. De repente você é golpeada. Você não queria fazer mal. Você nunca teve mais intenções com essa pessoa. Mas ela te trata com tanta rispidez. Ela te trata com tanta ignorância. Ela te trata com tanta aspereza. E muitas vezes a gente fala: sabe uma coisa? Eu nunca mais vou fazer isso. Nunca mais eu vou ajudar pessoas. Nunca mais eu vou fazer o bem. Nunca mais. E existem pessoas que pararam de ser efetivas. Existem pessoas que pararam de ser frutuosas. Sabe por quê? Porque foram decepcionadas. Foram decepcionadas pelo pastor. Foram decepcionadas pelo líder. Foram decepcionadas por alguém. Jesus está dizendo: ei, eu já avisei de antemão que isso poderia acontecer. E quando eu avisei,
não foi para você parar os seus atos de bondade, foi para você sacudir a poeira e seguir em frente. Espírito Santo, neste momento nós oramos, porque muitas vezes dá vontade de abandonar a nossa missão de virtudes, porque somos rejeitados, somos maltratados. Deus, eu oro para que os teus filhos possam sacudir essa poeira em nome de Jesus. Que esta mulher segue em frente, apesar dos maus tratos dessa casa. Que este homem segue em frente, apesar dos maus tratos do seu pai. Que este empregado segue em frente, apesar dos maus tratos do seu patrão. Que este patrão, esse empreendedor segue em frente, apesar de uma correspondência equivocada e desmerecida do seu funcionário. Deus, nos ajude a sacudir a poeira e seguir em frente para a glória de Deus. Recebe graça do Espírito Santo para você sacudir a poeira e seguir em frente com seus atos de bondades e com as suas virtudes. Quem crê nessa palavra, diga: eu recebo. Aplauda ao Senhor e sacode aí o pé, sacode o pé, sacode o pé e segue em frente. Segundo lugar, sacudir a poeira, sacudir o pó. Era Jesus dizer: reconheça seus limites. Reconheça os seus limites. Eu vos dei poder até para ressuscitar mortos. Mas haverá casa que vocês não vão transformar. Eles vão te rejeitar. E não é porque a unção é ineficaz, não é porque a autoridade é pequena, não é porque você não orou, não é porque você não tentou, não é porque você não insistiu, não é porque você não perseverou, é porque existem limites. Existem pessoas que não querem mudar, existem pessoas que não querem, falam de palavras, falam de voz, mas eles não querem no coração mudar. Há limites, reconheça o seu limite. Reconheça o seu limite. Eu fui muito edificado por um livro chamado Reconstrua a Sua Vida, do Daley Galloway. Um pastor visionário, pastoreava a melhor igreja do ministério. E um belo dia, a sua esposa, quando ele chega em casa, sua esposa estava com as malas prontas, dizendo: eu estou indo embora e estou levando os nossos filhos. Ele tinha um casal. O mundo caiu. Ele foi procurar todos os pecados que ele poderia ter cometido como pai, como marido. E ela diz assim: não é você. Eu não aguento essa vida de mulher de pastor, eu não quero, eu vou embora. 4.000 quilômetros de distância, ela foi embora. O mundo caiu. Ele vivia numa comunidade em que ser divorciado era como se fosse um leproso. O ministério fez uma comissão de pastores para investigar o caso. Esses pastores foram lá, 4.000 quilômetros, investigou o caso, o que aconteceu. Esse homem, ele era não presente, ele trocou a família pela igreja, e esse povo disse: não. Repito, o problema não está nele, eu que não quero mais, Mas nessa altura, mesmo com essa história, o ministério excluiu, não deixou ele mais pastorear. O chão saiu dos seus pés. Ele chegava durante a praia e ele gritava, pedindo socorro. Entrou numa profunda depressão. Até que um dia, que Deus o visita. E a história desse livro, Reconstrua a Sua Vida, era exatamente sobre o que Deus falou no coração dele, como chaves para ele reconstruir a sua vida. E o primeiro capítulo do livro é: aceite aquilo que você não pode mudar.
Você pode ser o homem que ora de noite. Você pode ser a mulher que jejuma o ano inteiro. Você pode ser o homem mais santo e íntegro dessa cidade, da sua casa, da sua família e desse país. Há limites. Há limites. Vai ter coisas que vai fugir do seu controle. E enquanto você não aceitar isso no Espírito, é no Espírito. Jesus disse: olha, vocês virão com paz, vocês virão com autoridade, mas eles vão rejeitar. Não há o que fazer. Há um limite na vida de vocês não conseguem ultrapassar. Não adianta expulsar isso aí, porque é do coração. Eles não querem. O que fazer? Achar que fracassou na vida? Achar que você fracassou no seu papel? O que fazer? Sacudir a poeira e seguir em frente. Nós, pastores, o tempo inteiro nós passamos por isso. Pessoas que nós acreditamos, investimos, encorajamos. Segue adiante, você tem uma chamada, você tem uma vocação. Há algo de Deus na sua vida na terra, nessa igreja, nessa cidade, no seu trabalho. O tempo todo nós estamos a fazer com que as pessoas acreditam que a nossa vida há um talento, há um dom, há uma chamada de Deus na nossa vida, para que nós sejamos um homem muito melhor do que nós somos, do que ser um cristão muito melhor do que nós somos. Existem pessoas que nós dedicamos tempo, nós dedicamos investimento de todas as espécies. E essas pessoas simplesmente não querem. Essas pessoas abandonam, vão, saem da igreja. Não dão satisfação. Não dão satisfação. Se nós pastores nos culpar dizendo que essa pessoa nunca mais veio à igreja, porque, meu Deus, o que eu fiz? A gente são os mais deprimidos deste lugar. A gente não consegue cumprir o nosso ministério. O que eu faço com lucidez é o meu tratamento. Eu ofendi, eu maltratei. Não. Eu faço o meu histórico com lucidez. Ok. Tudo que eu pude fazer eu já fiz. Ok. Então eu vou sacudir a poeira e vou seguir em frente. Porque há limites para nós como pastores. Há limites para nós salvar um casamento. Há limites de nós salvarmos um jovem da pornografia. Há limites de nós livrar uma família do caos. Há limites de nós salvar um empresário que está indo à bancarrota por muitos princípios quebrados. Há limites para todos nós. E se nós não aceitarmos isso, nós somos candidatos a uma frustração. Sacode a poeira. Não estou dizendo para você abandonar. Não estou dizendo para você desistir. Estou dizendo para você sacudir a poeira. Mantenha o seu coração favorável a todos. Mantenha o seu coração em oração a todos. Mas você não pode drenar as suas energias com aqueles que não querem mais. Existem pessoas que você precisa liberar. Jesus chama Judas e Jesus disse para Judas: Judas, o que você tem que fazer, faça. Jesus não chamou Judas no canto e disse: rapaz, para de fazer isso, cara, tira essa traição do... Não. 3 anos e meio andando com Jesus, comendo com Jesus, bebendo com Jesus. Não se converteu, não se rendeu, não se transformou. Judas, vem cá. O que você tem que fazer, faça logo. Você está liberado. Estou sacudindo a minha poeira. O pródigo chegou para o pai e disse: pai, eu quero a minha herança. Você não vê o pai convencendo o filho: ai, pelo amor de Deus, meu filho, você vai acabar com o coração do pai, pelo amor de Deus, quem vai ser eu, meu filho? Não. É isso que você quer? Vai, está liberado. Estou sacudindo a poeira. Segue, eu não consigo fazer mais nada.
É por isso que você precisa estar no Espírito. Porque na carne, você desiste do que você não deveria desistir. Você abandona daquilo que você não deveria abandonar. Mas no Espírito, você trata Judas lavando seus pés. Mas com firmeza, o que você tem de fazer, faça logo. Ponto. No Espírito, você olha para o pau e diz: pega o que você quer e vai para onde que você vai. Mas o meu coração a teu respeito não muda. O meu coração permanece com compaixão, com misericórdia e com graça. Existem limites. Existem limites de amizade. Existem limites. Existem limites de relacionamentos. Existem limites. E você precisa, na lucidez do Espírito, sacudir a poeira. Não tenta resolver tudo. Não tenta entrar nesse ano achando que você vai resolver tudo. Faça o que está nas tuas mãos para fazer. O que foge dos seus limites, não foge dos limites de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Levante as suas mãos, vamos orar, assentado como você está. Senhor Jesus, quantas vezes nós negamos de sacudir a poeira, porque achamos que nós somos eternos responsáveis por alguém. Quantos pais que se martirizam, porque os filhos desviaram, porque os filhos fugiram. E eles acham, Senhor, que tudo diz respeito a eles. Pai, quantas pessoas que estão escravizadas, porque elas acham que elas vão mudar todo mundo. Senhor Jesus, nos dê a lucidez, nos dê o discernimento do Espírito, para nós fazermos como esses discípulos, como Paulo e Barnabé fez na Pisídia, quando eles rejeitaram, e eles sacudiram o pó, e seguiram em frente. Traz discernimento para essa mulher, traz discernimento para este homem, traz discernimento para mim como líder, como pastor, como pai, como esposo, como homem, como amigo. Ajuda-me a reconhecer os meus limites, sacudindo a poeira e seguindo em frente. O que aconteceu em 2020, você não consegue mais mudar. Reconheça os seus limites e sacode a poeira dos seus pés. Você pode dizer amém por isso? Fica de pé comigo, vamos orar. Eu termino dizendo que sacudir o pó, sacudir a poeira. Quando você vai para a palavra poeira ou pó, fala de pequenas partículas de uma substância sólida. Parece pequeno, parece que é inofensivo, mas se isso não for sacudido, isso poderá pesar no seu caminho. Jesus está dizendo aqui: discípulos, existem coisas que você precisa deixar para trás definitivamente. Existe poeira que você não pode levar para 2021. Existe poeira que aconteceu no seu primeiro relacionamento. Existe poeira que aconteceu na sua primeira sociedade. Existe poeira que aconteceu na sua juventude. Existe poeira que aconteceu na sua adolescência. Existe poeiras que aconteceu em alguma frustração do seu caminho, que você precisa sacudir ela. Sacudir esse pó. Porque senão, se você levar as poeiras da rejeição, da frustração, da decepção, das dores, dos sofrimentos, se você acumular isso, a sua força será desidratada, o seu casamento será desidratado,
você nunca conseguirá vencer num próximo relacionamento. Você nunca mais conseguirá ser bem-sucedido. Sacode a poeira. Na última terça-feira desse mês, Jesus está te dizendo: deu. Não leve pó, não leve fragmentos, não leve dores, não leve feridas, não leve memórias amargas. Não leve. Sacode essa poeira no mundo espiritual e diga: Deus, chega. Eu vou seguir em frente do jeito de Deus. A missão continua. Essa casa me rejeitou, essa experiência me feriu, mas tem tantas casas que vão me aceitar. Tem tantos lugares que vai receber a minha bênção, que vai me honrar, que vai me hospedar. Existem tantas pessoas que vão acreditar. Tem tantas pessoas que vão me encorajar. Existem tantas pessoas que serão alvos da minha vida, do meu dom, do talento que Deus colocou em mim. Eu vou sacudir a poeira e seguir em frente. Sacudir a poeira é você não ser juízo de ninguém. Olha o que o texto diz: sacode a poeira, porque no dia do juízo quem vai tratar é Deus. Quem vai tratar é Deus. O texto vai ser claro. Se você liberou a paz, você liberou o ato de bondade, essa pessoa rejeitou, você não vai ficar pequeno, você não vai ficar fracassado, a paz vai voltar. Não há perdas quando você trilha o caminho das virtudes. Não há perdas. Deixa que Deus vai trazer juízo. Deus vai tratar, Deus vai agir, Deus vai mover. Você é só sacudir a poeira e continua amando, continua servindo, continua fazendo a vontade de Deus aqui na igreja, na cidade, aqui na terra. Quem entende essa palavra, diga amém. Coloca a mão no seu coração. Qual é a poeira que você precisa sacudir esta noite? Qual é a poeira que você precisa sacudir esta noite? Qual é a poeira que está povoando o seu casamento, hein? Qual é a poeira do passado que todas as vezes que chega num assunto, a casa cai, a mesa vira, a ferida abre? Qual é a poeira que está te engasgando? Qual é a poeira que está roubando você? Qual é a poeira que está fazendo você desistir da chamada, da vocação, do reino? Qual é a poeira que está fazendo você desistir de viver? Qual é a poeira que está fazendo você abrir mão de projetos, de sonhos, de planos? Qual é a poeira que está fazendo você romper alianças com Deus, a sepultar planos de Deus na sua vida? Qual é a poeira? Sacode isso em nome de Jesus. Sacode isso em nome de Jesus. Enfrenta 2021 com as suas sandálias limpas. Com as suas sandálias limpas. Sacode a poeira desse trabalho, essa dor, essa frustração que você sofreu no seu emprego. Sacode esta poeira em nome de Jesus. Jesus te toma pela tua mão e diz: eu te ajudo. Sacode a poeira. Faz uma oração onde você estiver em nome de Jesus. Faz uma oração onde você estiver, clame por isso. Clame por isso, clame por isso, clame por isso, clame por isso. Não deixe acumular, resolve isso. Resolve. Se existe alguma poeira de 2020, 2019, 2018, sacode isso hoje.
posso crer no amanhã, porque Ele vive e temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Diga comigo: sacudir a poeira não é abandono. Diga: é libertação. Diga: eu estou livre. Diga: eu estou livre. Eu estou livre. Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Glória! Vamos terminar ofertando a casa do Senhor Jesus, ao reino de Deus. Pega o melhor da sua oferta. Pega o melhor do seu dízimo. E vamos ofertar. Por que que eu oferto? Por que que eu dizimo? Porque Jesus disse que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Pai, recebe as nossas ofertas. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Nós estamos livres, Senhor. Nós estamos livres. Nós estamos livres. A tua graça nos capacita para a liberdade e não a escravidão. Recebe a nossa oferta, Senhor, de liberdade. Recebe o nosso dízimo, em nome de Jesus.